Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. E o que você tem feito para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. Mas você tem feito algo para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre incentivo fiscal para desenvolvimento de projetos sociais. E quem está com a gente nesse episódio para falar sobre isso é a Alessandra Pirroncello Buchholz. Ela é formada em Comunicação Social, Jornalismo pela UEPG, especialista em Psicologia da Educação pela UEPG também, MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pelo Instituto de Administração da USP, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tem formação em Direção de Produção Cultural pelo Sena 1 e em Produção de Roteiro pela Academia Internacional de Cinema. Ela também atuou como repórter do jornal Diário da Manhã. Depois foi repórter e, posteriormente, ombudsman do Jornal da Manhã, repórter da sucursal da Gazeta do Povo, editora-chefe do jornal Diário dos Campos, diretora de jornalismo da CBN de Ponta Grossa, diretora de captação de recursos da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa e superintendente da Fundação de Apoio à UEPG, a FAO-UEPG. Em 2007, fundou e ainda hoje dirige a empresa ABC Projetos Culturais, especializada em produção cultural, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto daqui a pouco. Também é autora e coautora e também organizadora de 15 obras. E olha, gente, ocupa a cadeira número 35 da Academia de Letras dos Campos Gerais. Que currículo, hein? Tudo bom com você, Alessandra? Tudo jóia. Melhor agora em estar com vocês, Carol. Que jóia. Olha, é um prazer receber você aqui em casa para a gente conversar um pouquinho. O prazer é todo meu. Viu? Mas antes da gente entrar no assunto em geral mesmo, né, do nosso episódio aqui, do nosso podcast, eu queria que você falasse, né, além do currículo do que eu já passei, né, contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que você chegou aqui e como você chegou nesse trabalho que você está desenvolvendo hoje. Certo. Minha inserção toda pelo jornalismo, né? O jornalismo sempre foi um sonho, né? E minha família mora no Mato Grosso do Sul e eu consegui chegar para fazer a faculdade aqui em Ponta Grossa. E fiquei, né? Hoje são 30 anos, o ano que vem completo 30 anos aqui em Ponta Grossa. Então é matogrossense que adotou Ponta Grossa. Na verdade, eu sou paulista. Que foi para o Mato Grosso. Mas hoje eu sou mais pontagrossense do que qualquer outra coisa, né? Que legal. E a minha impulsão foi pelo jornalismo. Jornalismo, assim, fiquei até 2007 trabalhando só com jornalismo. E ele foi minha base para tudo, né? Porque através do jornalismo eu consegui conhecer muito sobre a cidade, sobre as pessoas. O jornalismo ele é encantador porque ele possibilita, no mesmo dia, você pode estar conversando, visitando uma comunidade, num período ou no outro, você está falando com o presidente da República, né? Então, ele te dá essa condição de transitar, né, por diversos universos presentes no mesmo espaço. E com isso é muito interessante, porque a gente passa a descobrir realidades que nem sempre estariam ao alcance. Normalmente a gente costuma viver num círculo Uma que é só bolha, nossa, quase, né? Uhum. De pessoas que pensam de modo parecido, com nível social parecido, enfim.
E o jornalismo me deu, não, essa outra possibilidade, né, que é transitar por universos completamente diferentes e com isso me apropriando da cidade também. Por isso que eu digo que eu sou muito pontagrossense, não pelo fato de estar aqui 30 anos, mas pelo fato de explorar e vivenciar a cidade em muitos trabalhos. Expande muito o horizonte, né? Esse trabalho, né? Ah, com certeza, com E daí, certeza. do jornalismo, você já começou a trabalhar com outras especializações? Começou a olhar outros Outras horizontes? áreas, Porque é. você trabalhou muito, né? Sim, sim, trabalhei Com o desde jornalismo mesmo, de 1994 até 2007, eu trabalhei em redação de jornais, né? A minha primeira especialização em psicologia da educação foi quando a gente criou no Diário dos Campos o projeto Cidadão do Futuro, onde a gente levava o jornal na escola com a proposta de fazer essa conexão, né, da escola com o jornalismo, com gêneros textuais diferentes, mas que provocassem essa reflexão sobre a comunidade, né, onde o aluno pudesse ter em mãos a reportagem de hoje, né, o que está acontecendo agora, e a partir daí o professor pudesse fazer conexões. Fazer uma produção textual, outras matérias também englobadas? Isso, desde a questão de ler, de discutir, a eles produzirem, a discutirem também. Tinha espaço no jornal onde eles podiam questionar, enviar carta para prefeito, enfim, pudessem rever o seu papel no cotidiano. Então, a partir daí que eu fiz a especialização em psicologia da educação. E era muito legal. Eu lembro, por exemplo, que teve uma matéria com alunos do Dr. Colares que eles fizeram, onde a escola inteira escreveu um texto sobre um buraco na frente da rua. Aquele buraco já estava ali faz tempo, mas o que foi diferente é o posicionamento deles em relação àquele buraco, né? Então, eles deixaram de ser passivos e começaram a questionar, buscar respostas, né? Então, isso é muito legal, porque ensina desde cedo um protagonismo do público infanto-juvenil. E surtiu resultado? Ah, sim, foi projeto... A prefeitura foi... Sim, resolveu o problema? Sim, na época, porque daí, através do jornalismo, a gente também fazia ponte, né? Então, assim, foi muito legal. E, assim, esse foi um exemplo. Então, houve diversos outros, né? Então, assim, a ideia de formar o leitor desde cedo e aguçar esse senso crítico, né? E essa postura diante da realidade. E eu acho que traz isso a eles, né? Ao mundo real, né? Ficar, olha, tinham que fazer alguma coisa, mas nunca... não sabiam como fazer, né? E bacana esse trabalho do jornalismo de demonstrar para eles que existe um caminho e que cabe a eles, né? Entrar em ação, né? Bacana o protagonismo, isso. Né? Assim, não ficar só esperando os outros, né? Também terem uma atitude diante daquilo que os incomoda, né? Então, foi assim, foi muito produtivo, foi uma experiência muito recompensadora. E aí eu fui estudar para poder interagir de uma forma adequada com essa área, né? Ainda quando eu estava no Diário dos Campos, o Diário estava prestes a completar o seu centenário, e eu produzi o livro dos 100 anos do Diário dos Campos. Até porque desde a época de faculdade o Diário dos Campos já era meu objeto de pesquisa. E foi aí... enorme, né? Assim. Muito grande. E foi aí, então, que começou a minha incursão pelo mundo cultural, nessa produção desse livro. Então, eu queria produzir o livro, precisava encontrar meios para produzir esse livro. Não tinha quem bancasse, o próprio jornal não conseguia pagar, era caro todo o processo de produção de um livro. Aí eu descobri a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. E, a partir daí, eu comecei a estudar, né? Foi meu primeiro projeto de Rouanet, foi o livro do centenário do Diário dos Campos. Que legal. Até então, não tínhamos empresas que investiam em lei de incentivo à cidade, com exceção da Rodonorte, que tinha chegado há pouco tempo. Era a única empresa da cidade que tinha alguma tradição de investir em cultura. Mas não tinha projetos e não tinha, ainda era um universo assim, pouco explorado. Ninguém sabia muito como produzir projeto. Esse projeto levou muito tempo, ia e vinha várias vezes do Ministério, porque pela falta de experiência, né? Então, faltavam informações, enfim, era tudo no papel ainda, não era nada eletrônico. Mas, a partir da produção desse livro, na verdade, ele foi um marco na minha carreira, né? A partir da produção do livro, eu decidi, então, que
que ia para uma outra área, que era a produção cultural. Descobriu Descobri uma nova paixão, é? uma nova paixão, porque escrever já fazia parte do métier como jornalismo, né? Mas, assim, a produção de livros é uma outra vertente, né? É uma outra forma de produção. E eu descobri também que existia essa lacuna, né? Porque tinha tanta gente que queria produzir, tinha tanta coisa legal e as pessoas não sabiam como. Aí eu comecei a desbravar esse universo. Então, né? Depois que saí do Diário dos Campos, eu montei a ABC Projetos Culturais. E, a partir daí, a gente começou na produção tanto dos projetos, mas um desafio ainda maior, que foi visitar empresas e falarem com elas dessa oportunidade que elas tinham de ter uma inserção na sociedade ainda maior através de projetos culturais. Então, via ABC, os primeiros projetos que você começou a trabalhar, então, foi através dos livros mesmo, da produção cultural. Foi. Como é que foi isso, né? Então, depois do diário, você falou, né, que você foi conversar, mas como é que isso aconteceu na prática? Desde a ideia de você montar a empresa e começar a trabalhar com essa parte de livros, você teve alguma abertura com as empresas? Ou o pessoal dizia, não, eu não quero saber. Foi mais não do que sim? Como é que está hoje também? Não, foi assim, é muito difícil trabalhar com cultura, né? Primeiro porque hoje a minha empresa já está mais consolidada, mas no começo, um projeto, até você escrevê-lo, até você aprová-lo, até conseguir captar recursos, você trabalha praticamente sem nenhuma receita, né? Mais ou menos como o trabalho do advogado também, né? Quando abre um escritório de advocacia, né? Quer dizer, tem muito trabalho no início, mas, enfim, é com o tempo que você consegue fazer uma carteira e criar uma rotatividade, criar uma sequência de trabalhos que lhe garantam a manutenção, né? Então, os primeiros trabalhos foram mais difíceis, sim, por conta disso. Então, assim, as empresas não tinham a tradição de investir, e mesmo podendo, não tinha a tradição porque não conheciam, porque às vezes nem sempre é tão fácil chegar numa empresa, porque você tem que convencer a contabilidade, o diretor da imprensa, o setor de responsabilidade social, você passa por diversos caminhos lá dentro até acertar a pessoa. É um trabalho, né? Que te abre as portas, que entende e que, de fato, começa a partir. Só que no momento que as empresas entendem a seriedade do trabalho, como tudo é construído, aí também elas começam e criam dentro das empresas uma tradição. Elas percebem a importância da responsabilidade social através do incentivo fiscal, né? Onde a empresa, na verdade, ela não precisa tirar do caixa, porque é um dinheiro que não permaneceria, é um dinheiro de imposto, então, teoricamente, não custa nada para a empresa, mas ela consegue, com esse recurso, fazer a diferença na vida de muitas pessoas e da comunidade. Nossa, que bacana. Bom, já que você falou, né, um pouquinho do incentivo fiscal, vamos falar um pouquinho dessa questão dos projetos sociais, a ligação dele com o incentivo fiscal? Vamos, né? tá. E até depois a gente passar assim, um panorama, mais ou menos, do que é o incentivo fiscal, de como que ele funciona, né? Porque às vezes, às vezes vai até conversar com o empresário e não quero saber, né? Aí, de repente, conversando com o contador dele, o contador diz, olha, esse é um caminho bom, um caminho que você pode fazer, né? Vamos falar um pouquinho sobre o incentivo e a questão do projeto? Claro, sim. Hoje, existem muitas possibilidades das empresas, mas também de pessoas físicas, exercerem um papel de cidadania através do direcionamento dos impostos que pagam. E aí eu estou falando de todos os impostos. Você pode direcionar o IPTU da tua casa, ter um imposto de renda como pessoa física, mas as empresas também podem destinar tanto o IR como ICMS e IPTU. Então, os governos, tanto municipal, estadual como federal, eles têm políticas públicas que possibilitam que parte do valor dos impostos devidos sejam redirecionados a projetos previamente aprovados. E aí está todo o X da questão, esse previamente aprovados. A gente não consegue aprovar qualquer projeto, apesar de muitos comentários que a gente vê na imprensa, não é assim que funciona.
Para você aprovar um projeto numa lei de incentivo, primeiro, esse projeto precisa estar completamente desenhado. Então, eu preciso mostrar o que eu quero fazer, como eu vou fazer, qual é a minha metodologia para chegar a determinados objetivos, as metas que eu tenho, quanto vai custar cada item do projeto, não é um orçamento geral, ele é muito específico. Então, eu desenho todas as diretrizes, né? Quais as medidas de acessibilidade que meu projeto tem, quais as medidas de democratização de acesso. Então, só a partir de um projeto que eu apresento muito bem elaborado e que concorre com vários outros no mesmo segmento, só a partir desse projeto aprovado é que eu recebo como se fosse uma carta dos governos dizendo assim, ok, seu projeto está aprovado, você pode buscar na sociedade recursos para executá-lo. Nossa, não é só chegar e dizer, olha, eu quero dinheiro. Tem Não. toda uma sequência. E aí depois... E prazos também, né? Com certeza. E tem mais que isso. A gente tem um processo de prestação de contas depois. Ah, depois ainda? Sim. Eu tenho que comprovar itens e literis que o projeto foi executado cumprindo cada uma das metas que eu estabeleci no projeto. Então, desde tanto a parte financeira, né, que não pode escapar um centavo do que foi previsto dentro daquela planilha, não posso mudar de rumo no meio do caminho. Às vezes pode faltar dinheiro, mas não pode sobrar. Né? E qualquer alteração eu preciso pedir aprovação prévia. Então, esses processos são muito bem estruturados. Então, assim, eu preciso dar o retorno porque eu estou utilizando recurso público. Né? O recurso, quando ele saiu da empresa e entrou para o projeto, na verdade, ele entrou como recurso público porque é dinheiro oriundo de impostos. Né? Então, a gente precisa fazer essa prestação de contas, sim, ipsis literis. E esses projetos, eles têm um impacto muito grande, porque a gente está falando da comunidade onde a gente vive. Né? A gente está falando em projetos que mudam, que impactam a realidade através de diversas formas e diversas expressões artísticas, sociais, esportivas. Né? Então, é um caminho muito interessante para que as empresas e para que as pessoas participam e vivam a sociedade a partir de ações que possam ser realizadas. A gente está gerando emprego, a gente está gerando renda, a gente está criando oportunidades e desenvolvendo iniciativas. Você tem algum exemplo de projetos assim que foram? Porque hoje você não trabalha apenas com livros, né? Não. Hoje são vários outros projetos, né? Vamos colocar um pouquinho dessa gama de projetos, às vezes até algum exemplo. Vou falar para você, então, de um projeto que a gente lançou uma exposição essa semana, que foi para a UEPG, Vila Nova, Novos Olhares. É um projeto que nós realizamos pelo Promific, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que tanto pessoas físicas ou jurídicas podem participar destinando o IPTU. Tá? Esse projeto, a gente tinha como objetivo... Bom, a comunidade da Vila Nova... acho que a maioria dos ouvintes deve conhecer, ou pelo menos ouviu falar, ela fica ali logo para baixo do antigo Hospital da Criança, né? Nas confluências ali. Margherita Mazzini, como parque ali, né? Isso, fica bem entre o centro da cidade e o Jardim América ali, a Vila Estrela, né? É uma localidade que surge até numa realidade muito discrepante, né? Entre o centro e um dos bairros onde a gente tem ali maior poder aquisitivo concentrado. Né? E a Vila Nova é um espaço, é uma comunidade que quase sempre é retratada no jornalismo a partir dos noticiários policiais, a partir dos seus quadros de violência. Aí, inclusive, eu desafio a trazerem materiais que não forem por esse viés. Né? Só que a vida ali é muito além disso, né? Tem questões sociais gravíssimas pairando ali dentro, mas, além disso, também tem uma outra vida que corre e que nunca é retratada. Né? Então, esse projeto ali teve como objetivo desenvolver 15 oficinas de produção fotográfica e 15 oficinas de escrita criativa com a comunidade, para que a comunidade pudesse retratar a vila a partir do seu ponto de vista. Aí não era olhar do morador ali. Daí não era o olhar mais do terceiro olhando para
para a vila com um olhar só de discriminação, né? E de fora para dentro. É alguém lá de dentro conversando, dialogando com a vila. E foi muito interessante. A gente fez com adolescentes, com mulheres da vila, esse trabalho. E no decorrer do trabalho, uma realidade nova também foi apontando para a gente, né? Porque você chega lá tendo uma ideia de como é que vai ser, mas é no dia a dia, na construção, que as coisas acontecem. Por exemplo, você sabia que na Vila Nova não existe nenhuma construção, nem um banco de praça existe? Não sabia. Nada. Eles estão ali, né, espremidos entre um Jardim América, entre a Ronda, né, um bairro de poder mais aquisitivo mais elevado, um outro bairro tradicional da cidade. Eu não sabia. Não existe um banco de praça sequer, e nem uma praça, muito menos, né? Onde a gente pudesse conversar. A gente conseguiu iniciar o projeto com uma moradora cedendo a casa dela, a garagem da casa. No primeiro vendaval forte com tempestade, destelhou a casa inteira, a gente já perdeu o espaço. Né? Dias de chuva, tínhamos que cancelar aulas porque era impossível entrar na vila. Em parceria com o Instituto de Educação, nós conseguimos algumas salas de aula onde pudéssemos fazer as oficinas teóricas, que não era bem nosso objetivo, a gente queria trabalhar efetivamente na vila, né? Mas fazíamos algumas atividades teóricas no espaço onde o Instituto gentilmente cedeu. E depois descíamos na vila para fazer aulas práticas, né? Tanto de fotografia quanto de entrevistas, os alunos conversando com a comunidade para fazer as produções. Então, foi uma forma deles também circularem pela vila, dialogarem com os moradores, de trabalhar esse sentimento de pertença, né? De um olhar diferente. Nós temos a exposição fotográfica que está até sexta-feira agora na UEPG, no Bloco Central. E nós produzimos também... Sexta-feira vai ser dia 4, né? 4 de agosto, ali vai estar na... Isso, Bloco C. Na UEPG. Central. E nós produzimos também um e-book e um fanzine a partir da produção deles. E aí é muito legal, porque daí você tem a visão das mulheres, dos adolescentes, falando sobre as realidades, falando sim das dificuldades, porque de fato a violência está presente no cotidiano, né? E isso até nas falas das crianças a gente consegue ver muito presente, mas também outras questões que eles fazem, a questão do próprio questionamento quanto a estrutura da vila, o olhar público para aquela localidade, né? As mulheres falando muito da questão de quando vão procurar emprego, elas não podem dizer que são da Vila Nova, senão elas não conseguem emprego, elas terem que ocultar. Você veja que situação, né? Em vez de estar latente a questão do sentimento de pertença, elas precisam ocultar, às vezes, essa informação para que consigam um emprego. Então, assim, muitas realidades latentes surgindo a partir desse projeto e desse relato. Então, assim, os projetos, eles têm essa característica de entrar nos lugares, de dialogar através de diversas expressões, de diversos formatos artísticos e fazer essa ponte, esse paralelo com a comunidade. Então, assim, foi um projeto assim, muito legal, que abriu muitas portas. É claro que a comunidade precisa de muitos outros projetos e iniciativas lá dentro também, mas foi um primeiro passo. E esse projeto foi iniciado por quem? Qual que foi a iniciativa? Poder público ou teve iniciativa privada? Não, esse projeto... Ou foi a Alessandra que... Esse projeto foi pela ABC Projetos, foi pela minha empresa. Na verdade, esse projeto, ele iniciou ainda quando eu trabalhava na Secretaria, na então Fundação Municipal de Cultura. Né? Eu e a Maria Tchaikovsky, que é assistente social, que trabalhava comigo na época também, tínhamos o desejo de fazer uma ação na Vila Nova. Justamente buscando mobilizar esse público adolescente, mostrar outros caminhos, outras possibilidades, trabalhar com formação, essa questão da pertença, mas a gente não conseguiu executar enquanto trabalhávamos no poder público, era tudo muito mais difícil, não conseguíamos contratar os profissionais
para dar as aulas, para fazer as atividades, enfim. E foi depois que nós saímos, que um dia nos encontramos, viu, vamos tocar aquele projeto? Tomar um cafezinho. Agora é hora, vamos. Aí a gente montou o projeto e deu certo. Então é da própria empresa mesmo. Sim, né? sim. Uma Né? iniciativa de vocês. Quem propõe os projetos são artistas em geral, tá? Ou empresas que trabalham com viés cultural, né? Então, esses são os entes que podem propor projetos. E aí, uma vez o projeto aprovado, nesse projeto nós conseguimos aprová-lo pelo Promific. Com isso, a gente conseguiu, então, recursos de IPTU para desenvolver todas as ações previstas. Então, não existe somente digamos, um caminho para você conseguir, né, a verba. Então, são vários, digamos assim, meios que o governo oferece, tanto municipal, estadual e federal, que pode conseguir isso. Isso, né? Então, a gente consegue hoje, governo municipal, através de destinação de IPTU, para projetos previamente aprovados. Hoje, nós temos projetos da área de cultura, como também o turismo, que possibilita a destinação de IPTU. Eventos geradores de fluxos turísticos, eles também podem receber, podem ser apresentados, aprovados e captarem recursos através de IPTU. Para poder melhorar a estrutura do local, digamos que seja um turismo rural, por exemplo? Não, esse do turismo é para eventos geradores de fluxos turísticos, é bem específico, para eventos. Né? A lei do turismo é bem específica para eventos geradores de fluxo turístico. Né? E a cultura, através de ações de cultura em diversas áreas, né? Do ponto de vista estadual, nós temos o Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Paraná, onde as empresas podem destinar ICMS. Também, no âmbito estadual, a gente tem ainda o ProEsport, que é um programa de fomento ao esporte, que também recebe ICMS. E como que faz a destinação? Como que a empresa, ou como que o pagador de impostos ali, né? Ele faz essa destinação. Por exemplo, no IPTU ou no ICMS, o imposto de renda a gente até ouve falar um pouquinho mais que na própria declaração, né? Mas como é que acontece? Digamos, eu quero fazer essa destinação do meu IPTU ou do ICMS. Como é que funciona na prática isso? Bom, cada programa tem o seu caminho, né? No caso do IPTU, então, como que nós fazemos quando captamos com alguma empresa ou pessoa física? Então, o contribuinte pode destinar até 60% do seu IPTU. Então, nós juntamos a documentação do projeto aprovado, ele deposita cada projeto, e todos os projetos, cada projeto tem contas bancárias específicas para a gestão do projeto. Tá? O recurso não pode se misturar com o recurso do proponente. Né? O patrocinador deposita o recurso nessa conta bancária, aí nós solicitamos a remissão do carnê do IPTU, onde o município remite descontando aquele valor que já depositou, e aí eles pagam só a diferença. Então ele vai receber um boleto inicial e vai dizer, olha, até 60% eu quero depositar, eu depositei numa conta do projeto de vocês ali, e daí é feita uma reemissão onde ele vai pagar para a prefeitura apenas os 40%. Só, o que deve, se ele estiver dentro do prazo de desconto à vista, o desconto à vista é garantido, não tem prejuízo nenhum. Ele apenas redireciona o seu IPTU para um projeto que ele aprovou. E outra, ele escolhe o projeto que ele quer apoiar. Tá? Então, isso é muito importante, porque ele pode acompanhar aquele projeto, ele pode se tornar um voluntário daquele projeto. Né? Legal, né? Bacana mesmo. Então, ele tem essa possibilidade de acompanhar, de interagir, de ver as coisas acontecer e saber que ele deixa ali a sua marca também, né? E o trabalho não é tão grande, né, para poder fazer a doação. Digamos, vai ser um pouquinho diferente de só receber o carnê. Né? Eu vou lá fazer uma coisa, mas o quê? Não dá uma hora para você fazer isso aí, e normalmente nós fazemos, dentro da empresa, nós fazemos todo esse trabalho para o patrocinador. Então é só procurar. Então, assim, é o que a gente pode facilitar nesse processo, então a gente encaminha todos os documentos, nós mesmos Você já tem a fazemos o lista pedido. dos projetos? Isso, entregamos para ele depois o carnê já certinho, porque a nossa ideia é facilitar o máximo possível para que eles usem essa
possibilidade que tem de inserção na comunidade, né? Hoje, a nível de município, você tem mais ou menos a noção de quanto por cento de contribuintes que fazem esse tipo de doação? Olha, o engajamento municipal é muito bom. O que a gente tem, por exemplo, o Promific, se não me engano, não lembro de cor, tá? Mas é em torno de R$500 mil essa destinação fiscal. Então, o município aprova projetos dentro de um valor pré-estabelecido. E o turismo é 1 milhão e alguma coisa. Tá? Então, mais ou menos 1,5 milhão é o valor que é reservado no ano no orçamento do município para essas destinações fiscais. Então, nesses projetos, a gente tem conseguido uma boa adesão. O que acontece é porque, às vezes, os projetos são aprovados muito próximos do prazo de vencimento do IPTU à vista. E aí isso faz com que nem sempre a gente consiga captar todos os valores. Porque depois que passa o prazo à vista, onde quase todo mundo paga, depois só se a gente conseguir com quem parcelou o imposto. Mas daí é mais difícil a gente chegar a saber quem que parcelou o imposto para buscar. Mas mesmo na parcela mensal, quem parcelou imposto, quem parcelou IPTU, pode, na sua parcela mensal, fazer a destinação. Isso é possível. Inclusive, há projetos em aberto ainda, se tiver alguém que ainda quiser, tem. Procura Alessandro. Existem projetos, tanto na cultura como no turismo ainda, que estão recebendo recursos de IPTU. Você comentou ali, né, do projeto ser aprovado um pouquinho antes do pagamento. Quando ele é aprovado, ele tem que ser aplicado naquele ano, não pode deixar, digamos, eu já tenho ele aprovado, mas esse ano não deu tempo de receber o IPTU, eu quero deixar para o ano que vem. Dá ou teria que fazer uma renovação daí desse projeto? Então, o turismo não possibilita, você tem que utilizar no ano, essa carta para o ano. A cultura até então podia, mas agora parece que eles estão revendo esse posicionamento. Porque, na verdade, daí para o ano que vem, daí eles têm que descontar o que pode captar do que ficou de saldo de um ano para o outro, daí é mais difícil essa conta para saber de quanto que o município precisaria abrir incentivo. Então, assim, o correto é o mais fácil, a captação dentro do próprio exercício. E quanto tempo leva para desenvolver um projeto? Desde o contato, digamos que eu vou fazer um projeto com você, desde o contato inicial até ele estar pronto ali, aprovado para poder receber a verba, né? Quanto tempo leva isso? Digamos que esteja com a documentação tudo em ordem. Digamos, o menor tempo. Depende dos nossos gestores de cultura, tá? Profice, tá bom? Profice, a gente entrou com o Profice, abre a cada 2 anos o edital, tá? Nós escrevemos os projetos em agosto do ano passado. Até agora, a maioria dos projetos sequer foram avaliados ainda com nota. Um ano sem ter resultado de projetos escritos. Tem alguns projetos que a análise não foram nem para análise de mérito, é só aquela análise documental, que é para ver se você entregou todos os documentos, não saíram ainda. E por que essa demora? Não se tem resposta, simplesmente... Burocracia mesmo do poder. Né? Então, assim, demora, é muito aberto. No âmbito federal, o prazo legal para análise de um projeto, depois que você entrega o protocolo, um projeto, é cerca de 3 meses. Né? E no município, depende de quando eles vão abrir o edital, quanto tempo eles demoram. Eles já abriram editais no início do segundo semestre ou no final do segundo semestre. Então, teve projetos que a gente teve 3 meses para captar, teve projetos que a gente teve menos de um mês para fazer a captação. Então, depende da organização. E depende de estar com a documentação também toda em ordem, né? Sim, porque assim, todos os projetos... Deixa ele pronto, fica bala na quando você entrega o projeto, a primeira análise é documental. Se os documentos estão todos certos, daí eles vão fazer a análise de mérito, né? Que daí é o conteúdo dos projetos, efetivamente, o que eles trazem de contribuição, de inovação, de impacto social. Você tinha me perguntado também, eu falei só da questão do IPTU, mas o ICMS,
que eu acho interessante, porque muitas empresas não sabem que podem destinar ICMS. Existe uma forma, elas entram no próprio site da Receita Estadual, e no site da Receita Estadual elas conseguem verificar o valor que elas podem destinar todo mês. Então, o próprio site, o contador não precisa fazer conta nenhuma. Só o fato de entrar no site, você consegue fazer uma consulta e ver lá o valor que pode ser destinado por mês. Geralmente projetos. quem vai poder fazer isso aí é o contador, né? Contabilidade. Então, tem que estar alinhado com a contabilidade para poder fazer isso, né? Sempre alinhado com a contabilidade. Mas é bacana isso. E, assim, digamos, a vantagem para quem doa isso, né? É vantajoso para eles. Eu entendo que seria porque ele vai estar sabendo para onde que está indo o dinheiro dele, né? Não está indo ser acumulado direto na mão do governo para depois ele fazer a distribuição, né? Com certeza. Então, aí a gente tem vários viés que são importantes considerar. Primeiro, que o recurso é um recurso público que não ficaria no caixa dele, ele só está redirecionando o recurso. A gente não está falando nem de patrocínio direto, ele está apenas redirecionando o recurso. Segundo, ele está exercendo a responsabilidade social, porque ele está olhando para o seu entorno, identificando projetos e oportunidades de intervir de forma positiva. E terceiro, porque também é uma ação de marketing muito forte para a empresa. E aqui eu trago um case que é o da CCR Rodonorte. Né? No período que a empresa esteve instalada aqui, tinha muitas e muitas e muitas ações feitas. E eu diria que uma boa parte, a grande maioria, é tudo através de lei de incentivo. Então, os patrocínios ao FENATA, a equipe de basquete, a diversos outros projetos, era quase tudo através de lei de incentivo à cultura. Eles não desembolsavam, eles redirecionavam, eles tinham uma capacidade de redirecionar. A verba que eles tinham e usavam isso muito bem. Né? Então, usavam de uma forma muito inteligente esses direcionamentos de recursos. E aí, sim, eles podem... Toda a marca da empresa pode sair alinhada aos projetos. Né? Isso todas as leis possibilitam. Então, a gente tem uma ação de marketing muito grande desenvolvida através dos projetos culturais. Então, a empresa consegue mostrar, né, a sua aderência a ações da comunidade, consegue levar a sua marca, consegue muitas vezes fazer, inclusive, ações de ativação de marca dentro dos eventos, das atividades, tudo através do direcionamento. Então, assim, é muito sadio, tanto para a empresa como para a sociedade. E se todos destinassem, a gente ia conseguir fazer uma diferença muito grande na economia e nas ações da cidade. Uma maravilha, né? Deixa. E às vezes as pessoas deixam, né? As pessoas que eu falo, pessoa jurídica, empresa, tudo, deixa de doar porque tem medo. Que é um risco. Não, eu vou estar doando, eles vão saber quanto eu estou doando ou alguma coisa que eu estou fazendo, que eu posso até receber uma fiscalização porque esse dinheiro não está indo para o governo. Não tem isso, né, de riscos, assim, para o doador. Não. Esse ano até nós fizemos, em março ou abril, um evento ali na OAB, direcionado a advogados e contadores, onde a gente teve a presença do delegado da Receita Federal, Dr. Demetrios, Dr. César Bochinek, juiz de direito, e justamente reafirmando essas questões, né? Essas leis existem, essas possibilidades estão previstas em lei, então utilize-as, né? A Receita Federal não vai saindo fazer caça às bruxas e quem destinou. Pelo contrário, é ela que está dizendo que as empresas podem destinar, né? Dr. Demetrios estava lá justamente para dizer isso, né? Quer dizer, essa é uma possibilidade, então aproveitem, façam, realizem essas ações. Por exemplo, só de imposto de renda, as empresas tributadas pelo lucro real, tá? É só as de lucro real que podem destinar. Elas podem destinar 4% para a cultura, mais 2% para esporte, mais 1% para o fundo do idoso, mais 1% para o FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescência, mais 1% para projetos de PRONON, que são ligados à oncologia,
mais 1% para projetos do PRONAS, que é de assistência social. Então, se você for somar tudo isso, a gente tem um percentual que não concorre, que ele é gigantesco, que pode ficar na cidade, que pode beneficiar diversas instituições e projetos, fazendo muita diferença. É só querer fazer mesmo, né? Com certeza. Chega ali no contador, olha, meu filho, eu quero que você faça assim, quero que você faça esse direcionamento. Porque é interessante e é necessário, né? Ah, sim. É muito, eu acho que assim, a gente pode fazer muita diferença na vida da cidade, na vida de comunidades, através de olhares, através de expressões, através de mobilizações, né, de públicos diferentes, crianças, idosos, enfim, famílias. A gente tem muitas formas de intervenção que são possíveis. E como você disse, né, não é um projeto onde o dinheiro vai ser colocado, não, Deus sabe aonde, né? Vocês têm uma obrigação de fazer a prestação de contas, né? Então, você direciona o teu dinheiro, né? A doação vai para o projeto e quem recebe tem que fazer uma prestação. Então, não vai ser desviado, como às vezes falam, ou utilizado para outra forma, né? Não, todo projeto tem a prestação de contas. E a prestação de contas é responsabilidade exclusiva de quem recebeu o recurso. Tá? Por exemplo, as empresas não têm responsabilidade nenhuma sobre os projetos. A responsabilidade, tanto civil como criminal, é das pessoas, dos proponentes do projeto, aqueles que propõem o projeto e recebem os recursos para executá-los. Uhum. E tem que fazer essa prestação, né? Não adianta querer fugir. Não tem como. E você falou aí nessa questão dos proponentes, né? Qualquer pessoa pode chegar e fazer isso? Uma pessoa física pode chegar com um projeto? Olha, eu tenho um projeto que eu quero fazer, por exemplo, aí, vamos sair um pouquinho da parte da cultura, eu tenho um projeto que eu quero fazer relacionado à sustentabilidade ou ao meio ambiente. Tem como fazer isso aí ou não pode? Tem uma lista de projetos que tem que ser direcionada? Tem que ser incluídas, dentro das ações das leis específicas. Por exemplo, quando eu falo em cultura, eu só posso entrar com projetos culturais. E quem pode propor projetos são pessoas físicas ou jurídicas que comprovadamente já atuam na cultura. Teatro, música, dança, pintura, artes plásticas. Tudo envolvido a cultura entra. Né? Esportes, todas as modalidades esportivas têm que ser direcionado para isso. Uma escolinha de futebol do operário, pode ser. Pode. Uhum. Né? Qualquer outra modalidade esportiva, pode. Uhum. No caso de esporte, quem pode ser proponente são só pessoas jurídicas sem fins lucrativos e que comprovem a atuação na área esportiva. Na área esportiva. Na área esportiva. Então, cultura, só produtores culturais podem propor projetos, artistas, produtores culturais, na área esportiva, as entidades, ligas, enfim, clubes. Na área do Fundo da Infância, são as entidades, né, que já estão ligadas ao FIA, ao Conselho da Criança. Na área do idoso, projetos também destinados a esse público, ligados ao Conselho. Então, os projetos têm que ser específicos da área daquele segmento. Um livro, por exemplo, eu consigo trabalhar com um livro que trabalha com a questão de história, memória, identidade, tudo um viés cultural. Por exemplo, o livro de sustentabilidade só eu não consigo. Uhum. Agora, se eu for fazer um livro da sustentabilidade aplicada na arte, na produção artística, daí já é um outro biografias viés. Também? Biografias, desde que sejam biografias que tenham algum viés cultural. Senão, não. Que façam parte da história do local ali. Que façam parte da história do lugar. Eu estou retratando personagens que, de certo modo, contribuíram na construção da história local. Enfim, né, eu preciso amarrar isso com preservação de memória, né, do município, de um espaço. Não consigo fazer uma biografia aleatória. Assim, não. Assim como aconteceu com o livro, né, do jornal, né, que você fez lá dos 100 anos. Como a gente diz, né, apanhou bastante. Verdade. Até aprender, né. E Alessandra, me conta uma coisa. Para a pessoa dar esse primeiro passo, como que ela tem que fazer? Ela entra em contato com você, vai fazer uma conversa inicial? Depois eu quero até que você passe o contato, você põe para a gente aqui, né, Rodrigo? Ali o teu contato, para o pessoal
conversar e saber o que ele precisa ter em mãos, ou se é só uma ideia, ou já precisa ter alguma documentação, para dar esse pontapé inicial num projeto. Normalmente a gente inicia com uma conversa, né, entendendo, né, o que a pessoa quer fazer, que tipo de ação, para ver se encaixa em algumas das leis, né, de incentivo. A partir daí, cada lei tem a sua característica, tem um período certo que abre edital, né? A partir daí a gente direciona, né? Então, esse teu projeto, o viés dele encaixa nessa lei ou encaixa em tal edital. Assim, é bem personalizado mesmo, entender qual é a dinâmica. Outro dia nós conversamos sobre um projeto, né, Carol? É isso. Então, é ouvir, é entender qual que é a demanda e em que área que ele pode assim, encaixar. Às vezes o projeto é legal, mas o orçamento, por exemplo, que o Promific tem, não viabiliza esse projeto, porque ele custa mais caro, ou então é um projeto que ele tem mais força no edital municipal, porque ele é muito local, ele tem essa questão. Então, assim, cada projeto a gente precisa ouvir o projeto, conversar, para daí ver onde que ele se encaixa. Para ver onde se direciona. Encaixando, daí você já passa, olha, você tem que me trazer isso. Normalmente o que as pessoas precisam ter sempre em dia são as certidões negativas, né? Seja municipal, estadual, federal. Qualquer projeto, você trabalhando com poder público, né? Em incentivo fiscal, assim, sua documentação, seja pessoa física ou jurídica, precisa estar bem em dia. Tem que estar adequado. Como diz, não é só você chegar e falar, né? Eu quero, manda o dinheiro, que não vai dar certo. Não, e tem o processo de captação de recursos, porque aprovar um projeto é só o primeiro passo. Se a gente pode aprovar o projeto e não conseguir captar recursos, daí... É verdade, né? Tem daí a próxima fase, porque né? Aprovar o projeto não quer dizer que o recurso vem. Aprovar o projeto quer dizer que você tem uma autorização dos governos para ir buscar o recurso junto às empresas que podem doar. Né? Mas se a gente não tivesse direcionamento das empresas de recursos, a gente não conseguiu. Não tem o que fazer. Efetivamente. Mas é muito legal, né? Essa questão de você saber que existe essa possibilidade e que existe um caminho e quem faz esse caminho, né? Se passa o teu telefone, a gente já coloca ali também para ficar marcado, o contato para quem quiser, né? Tirar até mais dúvidas, maiores informações e ver se o projeto da pessoa já não pode ser adequado, né? É o 99118-9007 do WhatsApp. Você marca para nós? 99118-9007. 9007. O Rodrigo só fica ali falando, né? Repita de novo, né? Mas olha, Alessandra, eu queria agradecer muito a tua presença, conversar um pouco sobre isso. Eu acho que é um assunto que, se a gente deixar, a gente vai falando horas, né? Porque é muito bacana você saber que existe essa iniciativa, existe um caminho para esses projetos. E tem muita gente que às vezes fala, olha, eu tenho um projeto, mas eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Então procura, né, a tua empresa para poder ter maiores informações e vai que numa dessa ainda consegue rapidamente, né, desenvolver aí um projeto cultural, né, e também para que as empresas se incentivem a fazer a doação, né, a empresa e a contribuinte, pessoa física também, né. Verdade, essa participação é fundamental. É fundamental e tem que, vamos participar, né, gente, isso aí ajuda muito. Muito obrigada, Alessandra. Eu que agradeço essa oportunidade, Carol. E as portas aqui ficam sempre abertas. Quando quiser vir de novo, né? Trazer, às vezes, até um case bacana, né? De um novo projeto aí pra gente conversar. Estou sempre à disposição. Que vem de novo. Muito obrigada. E a nossa dica de hoje é o livro Responsabilidade Social e Incentivos Fiscais, feitos pelos autores Estigara, Pereira e Liu. Este livro proporciona às empresas a possibilidade de praticarem ações de responsabilidade social, utilizando-se dos incentivos fiscais disponibilizados pela legislação brasileira, federal, estadual e municipal. Ele examina também os incentivos à ciência, tecnologia e inovação e a relação entre a ciência, tecnologia e inovação com o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e incentivos fiscais. Vale a pena a leitura.
Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com estas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!